Vasco se aproxima de acerto com Marco Faria Lamáquia. As negociações avançaram. Também iremos falar sobre a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. O Vasco firme e forte no mercado, sinal verde para a chegada de zagueiro e de volante. Iremos abordar também saída de jogadores do Vasco da Gama. Uma saída ontem concretizada, o jogador oriundo da base, que pode deixar os Gigantes da Colina, e a FERJ marcou a data e o horário do jogo contra a equipe do Volta Redonda. E hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Bahia, jogo onde teremos duas estreias. Então, venha comigo. Meus amigos, a FERJ anunciou data e horário do jogo do Gigante da Colina no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco jogará contra a equipe do Volta Redonda sábado às 21h30, jogo referente às quartas de finais. Mas antes, o Vasco tem um compromisso amanhã com a equipe baiana. O Bahia vem de Salvador para tentar pelo menos ali um empate contra o Vasco da Gama. O jogo amanhã acontece às 21h30 no estádio de São Januário, com transmissão da Rede Globo. O Vasco começou de maneira irregular no Campeonato Brasileiro, apenas 1 ponto em 6 disputados, e foi aquele empate contra a Chape. Ou seja, o Vasco tenta a sua primeira vitória na competição, os 3 primeiros pontos em São Januário, certo? E muita cobrança para cima do Fernando Diniz. Por quê? Agora o Fernando Diniz tem uma equipe mais com qualidade, e a gente vai ter as estreias aí do Cuiabano, que foi registrado ontem no boletim informativo da CBF com o Spinelli. Perfeito? Então, muita expectativa para que a gente possa ver Cuiabano e Spinelli atuando juntos. Sobre saída de jogador, o Vitor Luiz se desligou aí do plantel do Vasco da Gama, indo para a equipe do Mirassol. Perfeito? E o jogador Estrela também tem negociações avançadas para deixar o Vasco da Gama rumo a uma equipe da Série B para adquirir mais rodagem, certo? Vamos falar aqui agora sobre reforços. O Vasco com muitas situações aí para ser anunciadas. Lateral direito, Diniz Pinto, entre Vasco da Gama e o atleta, tudo acertado, está sacramentada a negociação. O Vasco aguardando apenas aí os trâmites burocráticos com o Moreirense para que esse jogador seja anunciado como novo atleta do Gigante da Colina. Informação que a gente teve agora na parte da manhã é que o jogador colombiano de 19 anos, Haaland Loboa, o Vasco deu consentimento, Felipe, para que verdadeiramente o Vasco fosse atrás dos jogadores, do jogador colombiano de 19 anos. Esse jovem talento que desperta também interesse aí de Santos e Cruzeiro. Jogador que está avaliado em 900 mil
EUs, uma pinchincha aí de mercado, que o Vasco da Gama abriu negociações aí nessa terça-feira para trazer o atleta. O Vasco trabalha em duas frentes também. Isto porque a situação do Jefferson Lema, o Crystal Palace bateu o pé dizendo que só libera o atleta após o desfecho da Premier League, que vai acontecer apenas em maio. O Vasco não vai esperar. E o Vasco negocia ali em duas frentes. Dois brasileiros no radar. O Vini Souza, do Wolfsburg, né? O Vasco tenta a contratação desse jogador que está voltando aí de lesão, e o Vasco está fazendo uma força-tarefa para poder trazer o volante Fred, aquele que passou pelo United, pelo Shakhtar Donetsk, aquele que passou pela seleção brasileira, perfeito? Então o Vasco está fazendo uma força-tarefa para que venha a ter aí o bravo Fred. Bom, sobre situação de zagueiro, a gente tem novidade. Certo que vai chegar mais um zagueiro aqui no Gigante da Colina. Nas próximas horas, o Admar Lopes pode viajar para a cidade de Buenos Aires para fechar a negociação do Santiago Sousa. Importante dizer que a equipe do Racing estabeleceu a ação do jogador. 9 milhões de dólares. O Vasco fez aí uma consulta para ver se o Racing tinha ou tem interesse de verdadeiramente vender de forma direta parte dos direitos econômicos aí do Santiago Sousa. Essa negociação está evoluindo a cada dia mais para que Santiago Sousa seja bacalhau. E o Vasco tem um plano B, tá? Que é a situação de Adrielson junto ao Al-Ahly. O Adrielson, que era jogador do Botafogo, certo? Passou pelo Lyon. O Vasco tem interesse, tá? A tendência é que, se a situação do Santiago Sousa não for aí concretizada, que o Vasco venha a contratar o Adrielson, certo? E chegará mais um zagueiro. Pois bem, a gente agora fala sobre a questão aí da venda do Vasco da Gama para a instituição aí, a Blue Star, do Marco Faria Lamac. Vamos colocar aqui a informação que o Pedrosa trouxe hoje na parte da manhã sobre essa questão aí da venda da Vasco SAF. Notícia no UOL sobre a CBF ter comunicado informalmente o possível conflito de interesses em relação ao Marcos Lamáquia, Marcos Faria Lamáquia, que é o filho do José Lamáquia, dono da Crefisa, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Essa discussão, ela existe, Pedrosa? Ela existe. Isso quer dizer que o Vasco não se sente assegurado juridicamente para seguir na negociação? Não. O Vasco se sente seguro para seguir na negociação. Uma negociação em termos avançados. O Vasco tem uma boa relação com a CBF, inclusive, isso já foi colocado aqui em pauta várias vezes. Primeiro representante do futebol brasileiro na comissão, assim que o Samir Chald assume, inclusive o Vasco apoiou o Samir Chald nessa mudança do futebol brasileiro, é o Pedrinho que é convidado. Então o Vasco tem uma relação boa com a CBF. Acho que deveria ter uma relação até de maior cobrança em relação à arbitragem, mas a relação do Vasco é boa, a representatividade do Vasco é boa dentro da CBF. O ponto é, do ponto de vista jurídico, o Vasco se sente confortável para seguir a negociação. Aí entra política, aí entra um monte de coisa, mas, novamente, o Vasco, nesse momento, negocia com o Marcos Faria Lamáquia, que é o enteado da Leila Pereira. Ele não tem ligação de sangue, ele não tem relação direta com ela nesse sentido. Então, existem interpretações jurídicas nesse sentido. A do Vasco é que não há impeditivo para que a negociação continue. Então, o Vasco continua negociando com o Marcos Faria Lamáquia, que é não só herdeiro por parte do José Lamáquia,
mas também herdeiro da família do Aloysio. Ele é filho da Júnia e é a família que criou o Banco Real, que vendeu o Banco Real, aí tem hoje o Banco Alfa, entre outros negócios que o próprio Marco tem grana o suficiente para poder fazer. Se lá na frente a Leila não for mais presidente do Palmeiras, eles quiserem entrar em algum consenso em relação a isso, é outra história. O que eu sei é que o Vasco hoje negocia com o Marcos Faria Lamáquia, inclusive com discussões bem próximas aí de tentar assinar um documento e concretizar essa venda esse ano. Eu já falei para vocês, é muito difícil, mas muito difícil que o Vasco não venda, não concretize essa venda nesse momento, na temporada, tá? Em 2026. Então tá aí. O Pedrosa cravando a venda do Vasco para 2026. Ainda. E vai ser o grande as na manga aí do seu Pedro Paulo para tentar a reeleição no Vasco da Gama, né? Então, essa situação passa da fase de duidades com relação ao Marco Lamáquia e a gente já tem ali já prevista a possibilidade nas próximas semanas ele fazer a situação de uma proposta para o Vasco. A gente já tinha dito que não tem impeditivo de porra nenhuma, né? Essa conversa fiada aí de CBF, de flamenguista e de politiqueiro. Perfeito? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!